Você que é homem cristão, qual a última vez que você ajudou uma mulher e foi gentil com ela, sem segundas intenções? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo depois que eu postei um history no meu Instagram que teve bastante repercussão. Várias pessoas vieram falar comigo no privado e nesse history eu comentava a respeito de um vídeo que mostrava diversos homens com suas namoradas, esposas, elas carregando diversos pesos e esses homens não fazendo nada. Eles sem carregar nada e elas levando pesos absurdos. Aquilo me indignou, aquilo gerou um incômodo no meu coração e eu resolvi postar falando sobre uma experiência que eu tive na minha igreja, onde certa vez eu estava simplesmente saindo de um evento da igreja, uma amiga estava carregando um determinado peso. Eu vi ela carregando o peso e perguntei para ela se eu poderia carregar o peso para ela. Fui, levei o que ela estava carregando até o carro dela. E quando eu estava voltando, um irmão me abordou e perguntou: "Você tá afim dela?" E eu falei, meio estranhando a pergunta dele, falei: "Não, por quê?" "Ué, você estava carregando peso para ela?" E eu parei e pensei e falei para ele: "Mas não é isso que todo homem deveria fazer?" A verdade, até pelo retorno que eu recebi, é que algo que eu já sabia é que a gentileza tem se tornado cada vez mais rara. O cavalheirismo está morrendo. A verdade é que muitos homens só ajudam as mulheres quando têm segundas intenções. Isso quando eles são gentis com elas. E a verdade é que hoje muitas mulheres têm medo de receber gentileza simplesmente porque acham que o homem está com segunda intenção. De tanto que elas já foram traumatizadas e machucadas por isso. E o fato é que, como um homem cristão, se você não é cristão, cara, vive como você quiser. Mas como um homem cristão, como alguém que crê na Bíblia, eu de todo o coração creio que nós homens somos chamados a amar as mulheres como Cristo ama a sua igreja. Lá você vai dizer: "Ah, não, mas Bruno, lá está falando sobre maridos e esposas e tal." Mas Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos e que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros com o mesmo amor que ele nos amou. Ou seja, nós também devemos amar nossas irmãs como Cristo as ama. E amar como Cristo as ama significa simplesmente ser gentil muitas vezes. Gente, fazer o que é básico. Eu fico às vezes meio chocado com a reação de algumas mulheres, com algumas atitudes que eu tomo que deveriam ser básicas. Tipo, você oferecer uma carona, a pessoa está carregando um peso, você ajudar, você ceder o lugar para a pessoa sentar. Enfim, coisas tão pequenas, coisas tão básicas que nós não fazemos mais. E eu acho que nós, como homens cristãos, precisamos mudar isso. Nós, como homens cristãos, precisamos ser a revelação do amor de Cristo para nossas irmãs. E quando eu falo isso, cara, não, por favor, não é na intenção de conquistar. Eu estou falando na intenção de simplesmente cuidar, de ajudar, de amar com amor fraternal. No português a gente não tem a riqueza que há no grego, da separação entre o amor eros, o amor ágape e o amor fidel. O amor que eu estou falando nesse vídeo é do amor fidel. A verdade é que muitas vezes os homens só são gentis com as mulheres quando eles sentem o eros, quando eles estão querendo possuir o corpo dela. E cara, se você só é gentil porque você quer ter um corpo para você não está sendo gentil. Você está sendo interesseiro. Você está usando a pessoa e está fingindo uma gentileza simplesmente para conquistar algo para você. Isso é egoísmo, não é amor. Porque o amor não pensa em si mesmo. O amor ele simplesmente se doa. Como eu costumo falar, o privilégio do amor é simplesmente amar, não receber algo em troca por esse amor. Foi isso que Jesus fez na cruz. Cristo morreu na cruz por nós
mesmo sabendo que muitos de nós iríamos rejeitá-lo. Mas ele não se arrependeu de morrer por nós. Cristo lavou os pés de Judas, sabendo que ele iria traí-lo. É isso que o amor faz. O amor se doa sem esperar nada em troca. E a verdade é que muitas vezes nós, homens, agimos com gentileza, entre aspas, buscando ter um determinado retorno. E se não temos esse retorno, nós jogamos na cara essa gentileza, na cara da mulher. Como se nós tivéssemos feito e ela tivesse a obrigação de nos retribuir porque nós fizemos algo por ela. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Isso é alguma outra coisa, mas não é amor. O amor verdadeiro simplesmente se doa sem esperar nada em troca. E eu te pergunto, homem, qual a última vez que você fez uma gentileza por uma mulher sem esperar nada em troca? Entenda, eu não sou melhor do que ninguém. Eu conheço, graças a Deus, muitos homens, amigos que pensam como eu e que agem assim com as irmãs, nossas irmãs em Cristo. Mas, infelizmente, a impressão que dá é que muitas vezes que nós temos nos tornado minorias. A verdade é que eu conheço várias amigas que estão totalmente traumatizadas e que têm dificuldades de simplesmente se relacionar e de ter amizade com homens, de tantos que já foram machucados por causa desses homens que agem assim. E como eu sempre falo aqui, eu acredito que nós somos chamados para ser o amor de Cristo nesse mundo. E isso inclui para nós homens sermos o amor de Cristo para nossas irmãs. E cara, quando eu falo isso, por favor, tenha sabedoria e tenha maturidade para entender o que eu estou dizendo. Eu acredito de coração que nós homens podemos ser uma bênção na vida das nossas irmãs. E que Deus quer nos levantar para isso. No mundo que a maioria dos homens olham as mulheres apenas como objetos, talvez sejamos nós que devemos começar a mudança, olhando para elas como filhas amadas de Deus. E não sei nem se eu deveria compartilhar isso aqui, mas me veio aqui na mente agora e, enfim, acho que é o Espírito Santo que está falando. Eu me lembrei agora de uma experiência que eu tive quando eu era adolescente ainda, após o término do meu primeiro namoro. E eu lembro que o primeiro fora que eu tomei foi ótimo. Eu queria namorar com a pessoa, a gente tinha saído durante 3 meses. Eu queria namorar, ela não queria, enfim, pela fase de vida que ela estava vivendo. E eu lembro que o primeiro fora que eu tomei na vida foi que eu falei pra ela, eu falei, cara, ou a gente namora, ou então tchau, porque eu não fico. E ela falou tchau. Então assim, foi o primeiro fora que eu tomei. E eu lembro que ela falou uma frase que na época eu fiquei com muita raiva, mas que hoje eu tenho orgulho, que ela disse que eu queria ter te conhecido em uma outra época da minha vida, Bruno, porque nesse momento eu quero curtir e você é pra casar. E eu lembro que eu nos meus 17 anos eu fiquei muito revoltado quando eu vi isso. E eu fui pro quarto, como eu sempre faço quando eu tô revoltado, e fui desabafar com Deus, e eu falei, Deus, isso é um absurdo, eu tô tentando fazer o que é certo, e tal, não sei o que, o Senhor falou pra eu fazer o que é certo, pra eu assumir esse namoro, que ficar errado, blá blá blá, essas coisas todas. Se eu quisesse viver como no mundo, eu não tava mais solteiro agora, eu poderia estar lá com ela agora, blá blá blá, enfim, desabafando lá com Deus, até que eu abro a Bíblia, e aí vou naquela passagem, né, que diz que o homem deve amar a mulher como Cristo ama a sua igreja. E aí o Espírito Santo ministra no meu coração uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é algo que eu acho que você, homem, deveria pensar hoje. Só existem 2 tipos de homens no mundo: os destruidores de corações e os curadores de corações. Os destruidores são esses homens que se aproximam das mulheres e fazem gentilezas para tentar conquistá-las, para tentar usá-las, para simplesmente se aproveitar delas. E aí depois se aproveitam, tratam elas como lixo e destroem esses corações. Existem vários homens que são assim. Infelizmente está se tornando cada vez mais frequente. Mas existem aqueles que são os curadores de corações, que são aqueles que simplesmente decidem amar, sem segundas intenções, sem ter um objetivo de um dia começar um relacionamento, mas simplesmente amar, como Cristo ama. Um amor desinteressado, um amor que se importa, um amor que se doa, simplesmente por se doar.
Minha pergunta é, qual dos dois você quer ser, homem? Você vai continuar sendo um destruidor de corações? Alguém que sai defraudando todo mundo por aí? Que tem os seus vários contatinhos? Que trai a sua companheira? Ou você vai ser alguém que se doa? Que quando uma mulher está do seu lado, ela não fica com medo de ser assediada? Isso é uma boa pergunta. Se alguém olhasse o seu WhatsApp agora, seu, seu, seu direct no Instagram, quantas mulheres você cantou essa semana? E com quantas você teve uma conversa sincera, edificante e que Deus aprovaria? Fica aí o questionamento. Mas quantas mulheres podem se aproximar de você sabendo que não vão ser assediadas, que você vai respeitar os limites dela, que elas podem contar algo pra você e você não vai ser contando por aí, que você não vai brincar com o coração delas? Quantos homens aqui que estão me ouvindo realmente são curadores de corações? E eu lembro que nos meus 17 anos Deus me fez essa pergunta. Quando eu estava lá em crise, reclamando com ele, que eu tinha feito tudo certo e as coisas deram errado. E ele falou pra mim, bom, qual dos dois você quer ser? Um destruidor de corações ou um curador de corações? Eu escolhi ser um curador de corações e pago um alto preço por isso. Não é fácil não, tá? Mas, acredite, vale a pena. Eu tenho uma lista de mulheres que eu nunca vou tocar no corpo dela, como um marido, um namorado e por aí vai, mas que eu sei que eu toquei profundamente o coração delas e fui usado por Deus para abençoar a vida delas como minhas irmãs em Cristo. Que através do amor filial que Deus colocou no meu coração por elas, eu pude transformar a vida delas. Ou melhor, Deus me usou para transformar a vida delas, porque quem transforma a vida do outro não somos nós, é Deus. Eu não tenho esse poder, mas Ele me usou. E meu convite para você, homem, se você hoje é um destruidor de corações, se arrependa. Peça perdão a Deus pela forma como você tem agido. Peça perdão para as mulheres que você tem machucado. É, isso mesmo, vai lá pedir perdão. Homem também pede perdão. Isso dá um tempo para outro vídeo, né? Então vai lá, peça perdão a elas e se torne a partir de hoje um curador de corações. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Deus pode te usar poderosamente. Eu não sou melhor do que você, mas Ele me deu essa consciência. E eu espero que esse vídeo também gere essa consciência em você. Então a pergunta que fica para você, homem, é essa. Você vai ser um destruidor de corações ou você vai ser um curador de corações, como Jesus é?